Fala galera, sejam bem-vindos à 11ª aula do curso de Arduino para iniciantes aqui do RBTech. Eu sou o Ricardo e no vídeo de hoje eu vou ensinar para você como trabalhar com um micro servo motor e também com um motor DC. Porém, antes de começar a nossa aula, vamos carregar uma sketch vazia aqui para a gente evitar qualquer tipo de dano ou conflito. E agora sim, vamos conhecer a lista dos materiais utilizados no nosso exemplo de hoje. Além do Arduino, da protoboard e dos famosos jumpers que a gente já está acostumado, para a aula de hoje a gente vai precisar também de jumpers macho-fêmea, ou seja, que tem o pininho de conexão em um dos lados e no outro tem um encaixe para você colocar um pininho de conexão. Então a gente vai precisar de alguns desses também. Nós vamos começar utilizando então um micro servo motor e depois nós vamos trabalhar com esse mini motor DC. E para trabalhar com ele a gente vai precisar também de um diodo, um N4007 e um relé de 5 volts que a gente vai utilizar para acionar o nosso motor de forma segura e isolada do Arduino. Como a gente vai começar a trabalhar com o servo motor, eu posso deixar minha protoboard de lado porque ela não vai ser necessária no nosso primeiro exemplo. Aqui no servo motor, para fazer a ligação dele, você precisa entender a padronização de fios. O vermelho é os 5 volts dele, nesse caso aqui é um motor de 5 volts, então o vermelho é o alimentador principal dele, a tensão positiva. Marrom ou preto é o GND, ou seja, alimentação negativa. E o laranja ou amarelo ou alguma outra cor aqui é o pino de sinal, ou seja, por onde você vai enviar as informações sobre o posicionamento dessa haste, dessa engrenagem aqui do nosso servomotor. Para você entender, um servomotor trabalha com ângulos, então essa engrenagem aqui, ela vai localizar, ela vai posicionar o eixo do servomotor em ângulos que vão de 0 a 180 graus. Então ele vai fazer movimentos de semicírculo. Então metade de um círculo vai ser o movimento máximo que um servomotor consegue fazer. Geralmente esse tipo de motor é utilizado para direção de carrinhos de controle ou até mesmo algum objeto que precisa de movimentação mais limitada um pouquinho. Para fazer a ligação dele no Arduino, primeiro eu vou colocar aqui alguns jumpers, então eu vou colocar um vermelho aqui no vermelho do conector do servo, vou colocar um preto no marrom, que é o GND, e eu vou colocar um laranja com o laranja. As cores não importam, apenas para facilitar a identificação. Agora eu vou ligar o preto no GND do Arduino, eu vou ligar o vermelho nos 5 volts do Arduino, e o laranja eu vou ligar no pino número 3 do Arduino. Então essa vai ser a ligação que eu vou fazer do meu servo motor. E com isso eu já posso começar a controlar ele com o meu Arduino. Agora aqui no meu editor de códigos eu vou salvar esse exemplo aqui dentro da nossa pasta. Nossa aula 11 e o exemplo é servo motor. Para trabalhar com servomotor, eu preciso incluir a biblioteca de servomotor que é nativa já do Arduino. Então, eu vou vir aqui em Sketch, incluir biblioteca, vou escolher servo aqui na lista de bibliotecas. E ele vai dar um include servo.h. Agora, eu preciso criar um novo objeto derivado dessa biblioteca que eu acabei de criar. Essa biblioteca, essa classe se chama servo. Então, eu vou dizer que o meu servo é para criar um objeto chamado motor 1. Depois eu vou criar uma variável inteira chamada de posição e eu vou dizer que ela vale 0. Ou seja, o nosso servomotor vai começar valendo 0. O ângulo de inclinação ou de posição do eixo do meu motor vai ser 0. Aqui na minha função setup eu vou pegar o meu objeto que é o motor 1 e eu vou chamar um método attach desse motor 1. E eu vou dizer que ele é para utilizar o pino número 3, que foi onde a gente conectou o nosso motor. Então, eu vou linkar, digamos assim, o meu motor com o pino número 3 do meu Arduino. Agora, aqui na minha função loop, eu posso definir a posição do eixo do meu servomotor. Para isso, eu pego o meu objeto, motor1.write, ou seja, escreva no motor 1 a posição. Que posição que eu quero? Nesse momento eu estou com ela zerada aqui, mas eu vou colocar o seguinte, eu vou colocar 150 aqui para exemplificar o posicionamento do eixo do nosso motor. Eu vou salvar esse código, eu vou carregar ele para minha placa e você vai ver uma movimentação no eixo do servomotor.
Se eu troco esse ângulo, vou colocar agora 50, por exemplo, e carrego para lá, você vai notar novamente um posicionamento. E esse posicionamento, como eu falei antes, ele vai de 0 a 180, que é o número de graus que pode ser posicionado o eixo de um servomotor. Então, para a gente criar um exemplo que rode esse motor, digamos assim, de uma forma um pouco mais visível, eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um for, e nesse for eu vou botar a seguinte condição. Para a posição igual a 0, que é o começo da minha posição, enquanto a minha posição for menor que 180, eu vou pegar o pos mais igual 45, que eu vou mexer 45 graus por vez a posição do meu motor. Então, eu vou abrir e fechar as chaves e os parênteses, tudo devidamente já configurado aqui. Então, começando em 0, enquanto a posição for menor que 180, eu vou acrescer sempre 45 na posição do meu motor. Agora, eu vou pegar esse motor1.write, vou tirar ele daqui e vou colar aqui dentro do meu for. Só que ao invés de um valor fixo, eu vou colocar aqui a minha variável pos. Após cada uma das trocas, eu vou dar um delay de 2000 milissegundos, ou seja, de 2 segundos após cada posicionamento. Feito isso aqui, eu vou carregar o meu código e você vai ver a movimentação começando em 0, indo para 45, para 90, para 135 e para 180. E você pode perceber que no final ele sempre vai voltar para 0 e daí vai seguir, no caso, o posicionamento dele. Interessante, mas a gente perde uma posição. Por quê? Porque a gente não está indo para o 180 e a gente já começa a voltar porque o loop começa a repetir. Então nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer um outro for aqui logo abaixo. E nesse for a gente vai mudar as características. A gente vai colocar aqui para a posição igual a 180, enquanto a posição for maior que 0, eu vou colocar um menos igual a 45. Que daí eu vou começar em 180 e vou ir diminuindo até ele voltar para 0. E assim a gente vai ter todas as escalas de ida e volta no nosso motor. Vou enviar isso aqui para a minha placa, ele vai zerar e vai começar novamente a movimentação. Em 0, em 45, em 90, em 135 e em 180. E depois começa a voltar novamente até o 0. Então vai ficar fazendo isso de forma contínua. Mas o que eu queria mostrar aqui para você? Que você pode colocar posições de 0 a 180 no seu servomotor e assim controlar qualquer tipo de dispositivo ou de mecanismo conforme a sua necessidade. Agora a gente vai trabalhar com um motor DC, então eu vou criar um novo, vou salvar na verdade novamente aqui, como motor DC, que é o nosso próximo exemplo, e eu vou remover aqui esse include servo.h e esse objeto aqui que a gente criou anteriormente também. E todos os demais itens aqui relacionados ao nosso motor DC podem ser excluídos também. Então a gente zera toda a nossa programação. E a gente pode inclusive carregar essa sketch vazia aqui para a nossa placa, para fazer a montagem do motor DC agora ao invés do servomotor. Eu poderia fazer a montagem do relé na protoboard, eu poderia encaixar ele aqui nos pinos da protoboard, ele segue esse mesmo padrão, só que ficaria difícil de enxergar os pinos para fazer as conexões. Então eu vou descartar a protoboard da nossa aula de hoje, vou fazer a ligação diretamente nos pinos do relé aqui, utilizando jumpers macho-fêmea, como eu mostrei no começo do vídeo. O que você precisa entender sobre um relé? Um relé é um dispositivo que serve para isolar algum aparelho, algum equipamento de um outro circuito. Então, por exemplo, através do Arduino, a gente não deve acionar um motor DC, pois a corrente consumida por um motor DC pode danificar as portas, o próprio controlador do Arduino, porque o Arduino não tem capacidade para alimentar um motor DC diretamente. Um motor como esse aqui até não teria problema, mas qualquer tipo de motor um pouquinho maior já vai danificar sua placa, pode danificar sua placa. O objetivo do relé é justamente fazer o isolamento desse motor do circuito que controla o relé, que seria o Arduino. E com um relé como esse você pode inclusive acionar lâmpadas, ventiladores, aparelhos eletrônicos, enfim, qualquer tipo de aparelho que esteja dentro das especificações do relé, utilizando um sinal muito baixo como o Arduino.
Resumindo, um relé pode ser acionado com uma carga elétrica muito baixa, muito pequena e pode acionar equipamentos eletrônicos, elétricos que consumam uma carga muito maior, que precisem de uma potência muito maior para funcionar. Esse relé de 5 pinos aqui, o funcionamento dele segue um padrão de mercado, mas podem haver mudanças. Você sempre precisa consultar isso na documentação do fabricante que fornece esse relé. Mas via de regra funciona o seguinte, nós temos 3 pinos aqui de um lado e 2 do outro. Nesse lado que temos os 3 pinos, as 2 extremidades são os que a gente vai utilizar para fazer o acionamento com o Arduino. Isso quer dizer que a gente vai ligar um GND do Arduino e um pino do Arduino aqui para fazer um fechamento de curto, digamos assim, para fazer o acionamento desse relé. Já esse pino do meio é responsável por receber a carga principal, a carga maior, que vai ser transferida para essa outra ponta onde um equipamento vai ser ligado. Existem 2 possibilidades nesse relé. Esse pino central e esse mais da esquerda, nesse momento aqui, chama-se normalmente fechado. Quer dizer que se eu ligar algo aqui, essa energia vai correr e vai sair automaticamente aqui, vai passar por dentro do relé e vai sair aqui. Esses 2 pinos estão, por padrão, interligados, estão conectados. Então, se eu coloco 5 volts do Arduino aqui, ele vai sair aqui nessa outra ponta. Porém, se eu coloco 5 volts aqui, ele só vai sair nesse canto direito aqui, nessa extremidade direita, se eu acionar a bobina do meu relé através de uma carga aqui nessas 2 extremidades. Parece complicado, mas não é não. Tá? Então, basicamente, você vai ter 2 posições. Você pode escolher se o seu equipamento vai ficar sempre ligado e quando você aciona o relé ele vai desligar, ou ao contrário, se ele vai ficar sempre desligado e quando você aciona o relé ele vai ligar. É fácil da gente ver esses exemplos funcionando pelo seguinte, o relé faz um barulhinho quando ele é acionado. Então eu posso acionar esse relé aqui e você vai ouvir ele entrando em funcionamento. Vamos fazer um exemplo aqui. Ó. Eu vou conectar um jumper em uma das extremidades do meu relé aqui e eu vou conectar ele no GND do Arduino, por exemplo. Agora na outra extremidade eu vou conectar outro jumper aqui e eu vou encostar ele, vou tocar ele aqui nos 5 volts do Arduino e você vai ouvir um barulhinho do relé entrando em funcionamento. Esse estralinho que você acabou de ouvir é o relé entrando em funcionamento, é o relé sendo acionado. Agora para você entender a condutividade através de um relé. Olha só, eu vou pegar aqui um jumper macho-macho, vou conectar aqui nessa pontinha do motor para ele ficar fixo nessa ponta aqui. Vou segurar ele um pouquinho aqui e eu vou conectar essa outra ponta no GND do Arduino. Então, um lado do meu motor está ligado no GND. Agora, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou conectar aqui nesse pino central do meu relé, eu vou conectar um jumper macho-fêmea e vou conectar ele no 5 volts do meu Arduino. Então, 5 volts e no pininho central aqui do meu relé. Agora, eu vou conectar aqui nessa extremidade da esquerda, só deixa eu posicionar aqui, nessa da esquerda aqui eu vou colocar outro jumper e vou encostar aqui no meu motor e você vai ver que o motor entrou em funcionamento. Ó. Ele está recebendo diretamente energia. Lembra que eu falei que normalmente esse aqui é fechado? Então, ó, ele está ligando. Se eu coloco na outra extremidade do meu relé, ele não vai ligar. Porém, quando o relé for acionado, ele vai ligar essa extremidade aqui com o pino de alimentação central. Então, é assim que funciona um relé. Vamos montar isso aqui na prática para a gente ver o negócio funcionando. Um detalhe aqui de proteção do seu circuito. Quando você monta um motor DC, você tem que cuidar com um negocinho chamado força contra-eletromotriz. Um motor DC ele pode ser um consumidor de energia, ou seja, quando ele está recebendo energia, ele transforma energia em movimento. E quando ele não está recebendo energia, se você movimentar o eixo dele aqui, ele vai gerar energia e vai mandar de volta para os cabos. Então, para proteger o circuito dessa força que é gerada quando o motor para de ser alimentado, por exemplo, ou quando é girado com a mão aqui, para proteger o seu circuito dessa força contra-eletromotriz, você adiciona um diodo, um N4007, nos polos do seu motor para fazer a proteção dele. Só que tem uma particularidade. O seu diodo ele tem uma marquinha aqui indicando o lado negativo. Isso quer dizer que a corrente flui nesse sentido. O positivo entra aqui e passa para lá.
Porém, se o positivo entrar aqui nesse lado, ele não consegue voltar para cá. O diodo ele fornece uma via única de condução da eletricidade. Então, o positivo não consegue voltar daqui para cá. Por isso a gente faz assim, para proteger um circuito, a gente coloca esse diodo aqui no nosso motor, nas extremidades do nosso motor, e esse diodo vai fazer a proteção do nosso circuito, que vai ser meio ruim de conectar, mas vamos tentar. Pronto, já consegui fazer a conexão do meu diodo e agora você tem que observar o seguinte, você vai ligar a alimentação positiva desse lado aqui, para ela não conseguir voltar para cá e fechar um curto, e quando houver força contra a eletromotriz, essa força vai ser sugada, digamos assim, pelo diodo e não vai passar para o seu circuito. Agora que o nosso motor está preparado, a gente vai ligar o nosso relé para fazer o acionamento dele. Como que vai funcionar aqui? Eu vou ter um jumper nos 5 volts do Arduino e no pino central do meu relé aqui para fazer a passagem dos 5 volts para funcionar o meu motor. Então, 5 volts do Arduino para o pino central do meu relé. Agora eu vou precisar de um GND para o meu relé. Então, eu vou pegar aqui um GND e vou colocar em uma das extremidades do meu relé. E eu vou precisar de um GND diretamente no meu motor aqui. Então, eu vou conectar outro GND aqui no Arduino e aqui do lado do meu motor. Agora, na extremidade do lado direito aqui do meu relé, que é o normalmente aberto, ou seja, o contato está acontecendo dos 5 volts daqui para cá, mas eu não quero que o meu motor fique sempre ligado. Então, eu vou colocar um jumper aqui nesse lado, que é o lado direito, e esse jumper ele vai aqui do lado positivo do meu motor DC. E agora eu preciso só um jumper para fazer o acionamento do meu relé. Então, eu vou colocar aqui um jumper na extremidade do outro lado aqui do meu relé, e eu vou conectar ele no pino número 2 do meu Arduino. Então, através do pino 2, eu vou fazer o acionamento do meu relé, que vai fazer o acionamento do meu motor, fazendo ele entrar em funcionamento. Agora aqui vem a programação do nosso código. Eu vou criar uma variável chamada relé, que vai receber 2, que é o pino onde ele está conectado. Agora eu preciso definir aqui o pin mode do meu relé como output. E agora aqui na função loop é só fazer um digital write para ligar ou desligar o meu relé. Então o meu relé eu vou colocar um high, valor ligado nele aqui no pino número 2. Eu vou dar um delay de 3.000 milissegundos para a gente ver o motor em funcionamento. Depois eu vou dar um digital write low para desligar o meu relé e mais um delay de 3.000 milissegundos, ou seja, de 3 segundos. Então, com isso, eu vou acionar o meu relé, ele vai ligar o meu motor, vai ficar 3 segundos ligado, vai desligar, vai ficar 3 segundos desligado e assim por diante. Eu até vou colocar mais aqui, vou colocar 5 segundos, para ele ficar mais tempo desligado do que ligado. E agora vamos carregar o nosso código para a nossa placa e ver o funcionamento. Então, vamos carregando aqui. E se tudo correu bem, o nosso motor deve entrar em funcionamento por 3 segundos e ficar parado por 5. Então, essa é a forma de funcionamento do nosso relé. Pode acontecer, porém, desse funcionamento aqui não ocorrer da forma como se espera, ou seja, não ligar e desligar o motor. Ele pode ficar dando um barulho estranho no relé e ele não conseguir ser acionado. Isso pode acontecer se você está usando o Arduino diretamente na USB, porque a USB não fornece energia suficiente muitas vezes para acionar o relé e também o motor. Então, o que você precisa fazer? Você tira o motor aqui dos 5 volts, se acaso ele não funcionar. Você tira o motor dos 5 volts e conecta no primeiro pino aqui, que é o VIN, que é a tensão de entrada. Daí ele vai pegar a tensão diretamente, sem passar pelo regulador do Arduino, para passar aqui para o nosso motor. Então, se acontecer dele fazer um barulho aí estranho, um tec-tec-tec contínuo e não estar acionando e desacionando, é só trocar dos 5 volts para o VIN e possivelmente você vai ter o funcionamento. Lógico que eu estou falando de um motor pequenininho de no máximo 6 volts aqui, ele funciona de 3 a 6 volts. Motores com mais de 6 volts não vão funcionar corretamente no Arduino porque falta energia para o correto funcionamento dele. Bom, deixa eu carregar aqui uma sketch vazia na nossa placa para ele parar o funcionamento do nosso módulo relé. E para encerrar a nossa aula de hoje, deixa eu passar aqui o exercício da nossa aula de número 11.
Nós aprendemos como acionar um motor do tipo servo, microservo e também o motor DC. Agora a gente aprendeu a fazer a ligação dele. Inclusive a gente está com ele totalmente ligado aqui. O exercício aqui é ligar, acionar esse motor através de um sensor de temperatura. Então imagine que você está acionando um cooler de uma caixa com um circuito eletrônico, por exemplo, que deve ser ligado quando a temperatura interna da caixa atingir um limite. Então você vai voltar aí para a nossa aula passada, pegar o seu sensor de temperatura, montar ele no circuito e fazer o acionamento do motor quando a temperatura chegar em um valor X. E desligar esse motor quando a temperatura baixar abaixo de um limite determinado também. Então esse é o exercício para você desenvolver a partir do que você aprendeu até agora. Lembrando que esse exercício resolvido, ele está disponível somente para quem adquiriu o curso no site do RBTech usando uma assinatura Premium, para quem fez o download dessas aulas. Se você está acompanhando pelo YouTube, você pode executar o exercício e chegar no resultado esperado, porém você não vai ter um vídeo com a solução deste exercício disponível aqui no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida sobre o que nós vimos na aula de hoje, deixa um comentário aqui logo abaixo que dentro da minha possibilidade eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. No mais, muito obrigado por estar acompanhando e se você puder ajudar a divulgar esse curso aí, é muito importante para nós, para que outras pessoas também conheçam o nosso canal, o nosso trabalho e possam, assim como você, aproveitar essas aulas de Arduino para iniciantes e aprender alguma coisa nova sobre Arduino. No mais, muito obrigado por estar aqui no RBTech nos acompanhando e eu te vejo no próximo vídeo.